Já ouviu falar de Qumran? Não? Não se preocupe, pouca gente ouviu falar, mas já ouviu falar dos manuscritos do Mar Morto, né? É essa história que eu vou contar hoje. Então já deixa aí o seu like, inscreva-se no canal e viaje comigo. No tempo de Jesus, haviam vários movimentos religiosos dentro do judaísmo, como os fariseus, saduceus e os zelotes. Porém, a história de hoje tem a ver com outro movimento religioso, os essênios. Para entender bem essa história, teremos que viajar desde Jerusalém até as margens do Grande Mar Morto, onde encontraremos o sítio arqueológico de Qumran, o último refúgio dos essênios. Os essênios foram um grupo religioso judaico que viveu no tempo de Jesus e era conhecido por seu estilo de vida simples, comunitário e profundamente espiritual. Suas comunidades, como a de Qumran, eram isoladas e frequentemente no meio do deserto, onde poderiam viver sem interferência. Dá uma olhada ao redor desse lugar, é extremamente árido. Ali atrás você vê um grande lago, que é o Mar Morto, mas ele é salgado, não dá para beber. Então como é que as pessoas viviam nesse lugar? Como essas pessoas viviam num lugar tão árido? Com isso aqui, ó, com as cisternas. Aqui eles guardavam a água da chuva durante os poucos meses que chove aqui em Israel, e durante todo o ano eles usavam essa água. Existem também alguns oásis que aparecem por aqui. Se você olhar ali no horizonte, por exemplo, você vê aqui, ó, um oásis, tá vendo? São rios que descem em determinadas épocas do ano, mais na época da chuva, para desaguar no Mar Morto. Então eles também pegavam água desses lugares para poder sobreviver. Pessoal, recado importante para vocês. Quando você viaja, você está sossegado? Consegue relaxar a tua cabeça, curtir a paisagem, sem pensar nos seus negócios que estão aqui no Brasil? Se sim, parabéns, você está no caminho certo. Agora, se não, ou se você ficou naquela, ai, depende, olha, aqui vai minha dica. Fale com o Jorginho da HB Realiza, gente, um grande parceiro da Gold Trip do Viaje Comigo. E você já sabe que nós só indicamos pessoas que a gente confia. A HB Realiza é uma empresa com mais de 45 anos de história, que atende empresas de todo o Brasil, independente do porte. Pode ser pequena, média, grande. Ele tem a solução para o seu negócio, tá certo? Então, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo e fale com o Jorginho. Eu garanto para você, sua próxima viagem com a HB Realiza cuidando de tudo vai ser muito mais sossegada. E para organizar sua viagem, você já sabe, né? Só falar com a Gold Trip com Viaje Comigo. Fôlego, vou falar com o Jorge. Os essênios davam muita importância para a purificação antes de fazer orações ou antes da alimentação. E segundo os registros, eles se purificavam 2 vezes por dia nesse tanque chamado mikve. Você desce por um lado, mergulha totalmente na água e sai pelo outro. O importante era mergulhar totalmente e a água não podia ser uma água parada, tem que ser uma água corrente, uma água viva, como eles chamam. Na frente do Templo de Jerusalém, da entrada do Templo de Jerusalém, foram encontradas pelos arqueólogos dezenas desses banhos rituais que as pessoas faziam antes de entrar no Templo de Jerusalém. Esse é um costume que persiste até hoje no judaísmo.
essênios eram uma comunidade que vivia com muito pouco, né? Esse aqui é o refeitório deles, você vê que não é muito grande. Segundo os estudos, eles não tinham praticamente móveis, uma mesa baixa. E aqui é o lugar onde eles guardavam a louça, vamos dizer. Os jarros de água, os utensílios para você comer. Existia como se fosse um armário aqui. Mas você vê que é tudo muito simples e muito pequeno, porque o objetivo deles não era se dedicar à comida, não era se dedicar a nada que não fosse escrever as escrituras, escrever os livros, preservar a memória e louvar a Deus. Esse era o objetivo deles. Tanto que as piscinas rituais não é uma piscina, são várias piscinas. É o que você mais vê nesse complexo arqueológico, são as piscinas rituais. A ausência de informações sobre a vida de João Batista antes do seu ministério e seu estilo de vida simples e espiritual ajudou a criar uma teoria de que ele poderia ter sido criado em uma dessas comunidades, ou até mesmo aqui, em Qumran, uma vez que seu local de pregação era próximo daqui. Mesmo seu rito de batismo era muito semelhante ao rito judaico de purificação, muito praticado pelos essênios e de grande importância para eles. Nesse salão comunal, você ainda consegue ver os bancos, olha, de pedra ao redor. Espaço para 30 pessoas aproximadamente. Lógico que isso aqui era um pouquinho mais baixo esse chão, né? Para as pessoas poderem sentar. Vocês repararam como essas paredes são grossas, são até incompatíveis com o tipo de construção? Mas sabe por quê? Porque essa aqui era uma construção de 2 andares, que nem esse aqui em cima. Ele era o principal prédio aqui de Qumran, o principal prédio dos essênios, porque é aqui que eles escreviam, aqui que eles armazenavam os seus livros, as suas preciosidades, a palavra de Deus, os livros de doutrinas, os livros que eles copiavam. Então aqui era o coração da cidade. Mas a importância de Qumran não está nas ruínas de 2000 anos que nós acabamos de ver. Estão nos seus tesouros, nos livros. O que aconteceu? No ano 70, quando Roma destruiu Jerusalém, ela destruiu também várias cidades pelo país. E os essênios, sabendo disso, guardaram o seu tesouro, os livros, nas cavernas da região, como aquela que tem ali embaixo. E esses livros ficaram guardados por quase 2000 anos. Somente em 1947, um beduíno que estava pastoreando ovelhas ou bodes por aqui, jogou uma pedra dentro de uma caverna dessa e escutou o barulho de vasos de barro se rompendo. Ele entrou, achou pergaminhos e vendeu no mercado. Foi aí que começou a história dos manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto é uma coleção de quase 1000 pergaminhos, alguns inteiros, outros em fragmentos, que guardam o Velho Testamento, a Taná judaica inteirinha, com exceção do livro de Esther. E guardam também livros dos essênios, guardam outros livros de doutrina. É um tesouro realmente literário. Até 1947, os céticos da Bíblia diziam que a Bíblia que se lê hoje, o Velho Testamento, era diferente do que Jesus lia há 2000 anos.
porque as cópias mais antigas tinham quase 900 anos depois de Cristo. Com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, eles perceberam que os textos de 2000 anos dos manuscritos e os textos que nós temos hoje são praticamente idênticos, mostrando que com o passar dos milênios a Bíblia não mudou. Hoje os textos produzidos pelos essênios e copiados dentro dessas paredes estão guardados no Museu de Israel, num lugar chamado Santuário do Livro, um museu criado especialmente para ele. O topo do museu imita a tampa de um jarro antigo, de 2000 anos, para que todo mundo que entre ali lembre-se da importância desse achado e desses manuscritos criados pelos essênios. Então, gostou de conhecer Qumran? Olha, as ruínas não são muito grandes, mas são impressionantes. Se você vier para cá, para Israel, em direção ao Mar Morto, peça para o seu guia parar aqui para você conhecer. Para saber mais sobre esse destino e outros destinos de Israel, entre no site da Gold Trip. A Gold Trip é a agência de viagem especializada nesse destino que pode trazer você para Israel em grupo ou numa viagem especialmente preparada para você. Anote aí, goldtrip.com.br. Deixe o seu like, seus comentários e viaje comigo. O Viaje Comigo tá esperando você se inscrever no canal pro mundão conhecer. Se você preferir, pode clicar aqui ou na Gold Trip pra viajar para ali.